Fala, mano. Tudo bem? Fala, meu querido. Tudo certinho, cara? Arrumando aqui um pouquinho a luz, não? Esperar uns 3 minutinhos, de 3 a Sem 5 minutos. problemas. Tá me Tá escutando ok? bem, né? Tá, dá pra te ouvir e te entender. Ah, então excelente, cara. Tive um pequeno Esperar medo aí um... do microfone não pegar direito, mas só sucesso, hein? Não, tá pegando sim, tá perfeito. Esperar só uns 5 minutos, que é o horário que o pessoal vai entrando aí e consegue participar junto conosco. Beleza, sem problemas. Tranquilo? Tomou banho, penteou o cabelo, Que isso, cara? Banho só no sábado. Tô zoando, tô zoando. fez a barba. Não, eu fiz, cara, eu não consigo. Nossa, quando começa a ficar um grande já incomoda e eu preciso tirar, cara. Não consigo, não consigo. Tem uma barba igual a sua, nossa, pra mim é sem sanidade. Fica toda hora assim, ó. Passar o dia todo assim. Vamos ver quem entrou aí, ó. Entrou a Maria, entrou uma lojinha. Eu, Excelente. Larissa, a Luci, Pereira de Souza, Wash, Yara Nunes. Sumiu. Esperar mais uns 2 minutinhos, a gente começa aí a fazer esse bate-papo aí que vai ser bem legal, com certeza. Super interessante. Home office e ser autoridade. E aí, cara, tudo bem aí? Choveu hoje? Choveu bastante aqui em São José, cara. Tá esquisito. Solzão quente, tirar o couro, chega de noite, cai um chuvona pra refrescar. E como é que tá a capital aí? São loucura? Ah, de vez em quando chove, de vez em quando alaga, de vez em quando cai uns carros no córrego aí, mas E a filhinha? Crescendo? só cresce, caga e toma banho e dorme. Ah, que bom, cara. Que bom que ela tá com bastante saúde, crescendo forte. É o que importa. É E aí, puxou o pai ou puxou a mãe? É a cara do pai ou é a cara da mãe? o pé é da Maria, o resto do corpo é meu. Ah. Tem até rinite, sinusite. É, veio, puxa o pacote completo, né? É só aparência. Deixa eu ver aqui. Esperar só mais um minutinho aí você começa daqui a um minuto se apresentar, falar quem é você. Eu tô escutando, dar um gole na minha tupperware aqui. É não o que, Edson? Fala aí. Então puxa o vizinho. Ó, meu marido, tá saca? Ó, ó, passar frio, porque na última live eu fiquei entretendo. Ô, louco, aqui tá quente, cara. Aqui tá muito Aí, quente. fala aí, pessoal. Aí está em São Paulo aí, solteirona, se tiver interesse. A Laizinha. Então, bora? Partiu? Então, vixe, tá baixo? Deixa eu ficar mais perto aqui do. Calma aí, eu vou fazer um teste. Porque o meu celular não tá pegando fone. Mas se pegar o fone e der pra ouvir o áudio. Vamos ver aqui, calma aí, pessoal. Aí a pessoa fica ruim de vez e tem que recomeçar. Tô me ouvindo? Não, né? Tá me ouvindo, Gabriel? Tô te ouvindo. Calma aí. Esse aqui não pega. Mas não dá porque. Opa, deixa eu ver aqui. Calma aí, galerinha do bem. Tá me ouvindo, Gabriel? Sim.
Estou te ouvindo. Beleza. Não, assim, o som tá bom? Minha voz? Sim, Ah, então tranquilo, perfeito. é porque esse aqui não tá pegando e esse aqui tá assim, tec, 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 mas dá pra eu te entender. Então vamos lá. Gabriel, se apresente, meu amigo. Fale um pouco aí de quem é você, o que você faz da vida. E- Beleza, então. Me chamo Gabriel Rodespiel, atualmente tenho 25 anos, sou formado em administração. Comecei minha carreira trabalhando em uma empresa multinacional, focada no ramo da aviação. Trabalhava na parte de gestão de projetos, no departamento de desenvolvimento tecnológico, onde eu desenvolvi algumas habilidades, né, como gestão de projetos, gestão estratégica, inovação, e uma das minhas paixões que era da qualidade. E atualmente eu mudei de carreira, né, depois de 3 anos, e estou trabalhando em uma startup que é bem conhecida aqui na região, onde eu trabalho na área de Customer Experience, focado para a área de vendas, né? E com esse trabalho aí do Marlon, ele me fez um convite muito especial para poder compartilhar um pouco das minhas experiências que eu tive nessa empresa multinacional e também da experiência que eu estou tendo em trabalhar em uma startup. No tema home office. Certo. E, sim, né? Então é uma grande alegria poder compartilhar com você aqui desta live. E tenho certeza que quem estiver assistindo vai conseguir desenvolver bem o que vai ser proposto, né? Porque aqui vai ser cada um ensinando o outro para colocar em prática. Eu falo isso Justamente. porque esses dias eu até te falei, né? Te mandei uma pergunta lá no seu Instagram, mas como é que dá para ser produtivo, cara? Eu só fico aqui procrastinando. Cara, isso é o problema da procrastinação em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer empresa, cara. Menos E mal. o ponto mais importante que a gente tem que visualizar quando a gente for começar essa jornada de home office é mudar um pouco a nossa mentalidade, né? Então, por Sim. exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa grande empresa, eu sempre trabalhei presencial. Então, devido a essa pandemia, o nosso escritório totalmente foi transformado em home office. Então, a gente começou as atividades online, né? Então, entrega de relatório online, apresentações online. E eu confesso que no comecinho eu tinha um pouco de dificuldade. Sim. Mas o primeiro passo e o mais importante que eu tive foi a mudança de mindset, né? A minha forma de pensar. Então, vamos lá. Quando você está numa empresa, o tempo ele é bem fechadinho. Então, você tem um horário de entrada, você tem um horário de saída, o horário de almoço, algumas empresas dão alguns horários de descanso, né, para lanche, enfim. E no home office, cara, você tem isso, só que não tem ninguém vigiando. Sim. Você fica livre, né? Então, aí além disso, você tem a sua cama do lado para te atrair, que te seduz, né? Tem o sofá, tem a TV, o celular, essas coisas. O gás do E vizinho passando. Olha o gás. o vizinho colocando funk aí de vez em quando também, né? Acontece. E o ponto mais importante que eu tive que dar esse passo, né? Esse ponto foi me comprometer com a empresa. Então, o primeiro passo para você começar a ter essa eficiência trabalhando no home office é esse comprometimento. De que Sim. mesmo ninguém te olhando, você tem que ter um horário a cumprir. É mais. Você tem que respeitar esses horários, né? Sim. E mesmo você já tendo essa consciência de que tem que respeitar o horário, o seu corpo, ele não entende isso, cara. O seu corpo, ele não está habituado a executar uma atividade de escritório em casa. Então, o pessoal fala que você tem que manter essa rotina de um trabalho presencial, mesmo sendo em home office. Aí você deve Entendi. estar perguntando assim, como assim? Então, por exemplo, o que muitas pessoas fazem quando começam a trabalhar home office, o que eu confesso que eu fazia no começo, né? Se meu trabalho começa às 8 horas, eu acordava meia hora antes e já ia direto pro computador, sem me preparar, sem me arrumar, ou de pijama, né? Que acontece muitas vezes, já que a gente tem aquela segurança da webcam, né? Tampa a webcam ali de boa. Mas acontece que, mesmo você indo trabalhar, o seu cérebro ele continua pensando que você está em casa. Então, ele não te coloca numa posição em que você esteja de uma forma mais produtiva. Não houve um Ah, preparo, né? o novo, um preparo.
Então, qual que foi a primeira mudança que eu fiz? Foi estabelecer um horário que eu mantive, né? O mesmo horário que eu acordava antes no presencial. Então, eu seguia toda a rotina. Acordava, no caso, estabeleci 6 horas. Acordava 6 horas. Comecei a tomar banho, como eu tomava, né? A tomar o café nesse mesmo horário estabelecido. E esse tempo, que seria o tempo de me locomover para a empresa, é o tempo que eu parei para começar a preparar o meu dia. E aí começou esse processo de mudança, né? Então eu percebi que fazendo esses ritos, continuando no caso, né, mesmo com essa mudança de presencial para home office, eu comecei a estar mais, o meu corpo está mais despertado, né? Minha mente está mais atenta, né, com as coisas, com os assuntos que eu comecei a ler e a executar no trabalho. E aí você começa a perceber que esses hábitos, ele começa a te dar um ganho de produtividade. E outro passo, né, que a gente começa a sentir bastante quando você está de home office, diferente do presencial, são distrações da casa, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tem criança, se você tem algum animal de estimação, ou alguém que bate no seu portão e pergunta, oh, pede Tem alguma açúcar. coisa, tenta vender alguma coisa, isso, tem açúcar, tem café. Esse é um ponto importante, né? Qual que é a minha dica? Principalmente na parte do almoço, né? Esse é um ponto bem interessante. No almoço, na empresa, você chega, se direciona para o restaurante, tá lá o almoço pronto, bonitinho, você almoça e volta. O home office, não. Home office, quem que tem que fazer o almoço é você, correto? Sim. E uma dica que eu comecei a seguir é prepare-se e remova todas essas distrações durante o dia. Como assim, né? Prepare o seu almoço antes, já deixe suas coisas prontas para trabalhar no dia seguinte. Não sei, né? Se as pessoas gostam de ficar um pouco fechada, né? Sei lá, fecha as cortinas da casa, demonstra que você não está em casa para cortar essas pessoas que for batendo no portão, sei lá. Acha um meio que você possa se isolar, né? Ter o seu canto, né? Ter o seu local de trabalho bem definido, onde você consiga começar a construir essa concentração, Como empresa mesmo, né? como uma empresa mesmo. Então, imagina que você vai ter que pegar um canto da sua casa, de preferência o mais distante da rua, para evitar o máximo de distração possíveis, e transformar esse canto no seu escritório. Ô, Gabriel, e Diga. por exemplo, alguém que não mora sozinho, mas mora com os pais. E eu vejo muitos amigos reclamando, por exemplo, que a mãe não entende que ele está trabalhando naquele momento, que a mãe não entende que a filha está trabalhando, enfim, a família não entende. Você acha que tem alguma dica que pode, sei lá, salvar essa pessoa aí, conversa, alguma coisa? Cara, a melhor dica que tem é negociar. Você negocia com a sua família. Então, eu sofri um pouquinho disso, né? Moro junto com a minha esposa. Então, chegava momentos que ela me pedia alguma ajuda, ela solicitava uma opinião sobre determinado assunto. E, da mesma forma, né, quando ela trabalhou no home office dela, eu fazia o mesmo, né? Então, a gente sentou junto e conversamos e estipulamos nosso horário de trabalho. Então, ou seja, ó, Sim. das 8 da manhã até 5 da tarde, Eu esquece que não eu tô em existe. casa. Eu não existo aqui em casa. E no comecinho, né, depois desse acordo, houve alguns ruídos, né, mas graças a Deus foi tudo certinho, a gente conseguiu combinar bastante. E aí começamos a ter o foco, né, que é um Sim. ponto muito interessante. O, o foco ele é uma área da psicologia, né, uma área de estudo, que o pessoal estuda bastante, né, como você aumenta a concentração de um colaborador, ou na parte do exército, né, como você consegue manter um soldado focado na missão por tantas horas. E muitos estudos nessa área descobriu que o tempo que a pessoa leva para manter o foco em uma atividade, ou seja, ele está fazendo qualquer outra coisa, ele parte para uma outra atividade e começa a trabalhar, o tempo que o cérebro dela leva para manter o foco é no mínimo 20 minutos. Em outra atividade. Numa outra atividade. Aí você se pergunta assim, Gabriel, como é que eu sei que eu estou tendo foco? É aquela sensação de que o horário voou. Então, por exemplo, você está tão focado numa atividade, tipo, você começou 9 horas, você está trabalhando ali focado. Daqui a pouco você olha o relógio e fala, nossa, já são 11 horas, o tempo voou. Então, esse é um ponto importante, né? Quando você tem foco,
você consegue manter a mesma produtividade que você tinha no escritório. Porque no escritório você estava lá focado. Não tinha ninguém te atrapalhando. E, e para você conseguir manter o foco, você tem que tirar todo que é tipo de time robber, né? Que é uma expressão em inglês que significa roubadores de tempo, né? Ou pode-se dizer também como distrações. Por exemplo, seu celular que vibra toda hora, com alguém te mandando mensagem, ou aquela notificação do seu e-mail também, que tanto o e-mail pessoal quanto o profissional, né? Que uma das coisas que as pessoas começam a fazer é manter os dois computadores ligados, né? O computador pessoal e o computador da empresa. E para você tirar todas essas distrações, cara, você tem que colocar tudo no silencioso. Pega o seu celular, deixa longe, deixa, por exemplo, ali, deixa ele na estante, Sim. porque as pessoas falam o seguinte, né? Eu vi bastante, assim, eu escuto bastante. Ah, mas e se alguém acontecer alguma emergência e eu não tiver com o celular na mão? Cara, experiência própria, quando acontecer uma emergência, né? O pessoal te liga. Se Sim. você precisar mesmo pegar no celular, alguém precisa da sua atenção, essa pessoa vai te ligar. Isso é um fato. Sim. Sim. Então, não se preocupe, deixe o celular ali desligado e você vai perceber que o fato de ter todas essas notificações longe de você, você consegue manter esse estado de concentração, né? Esse estado de foco. E um ponto interessante é você ter a estrutura necessária para o seu trabalho, que acho que é uma das dicas mais importantes, né? Além de ter esse cantinho longe, afastado de todo mundo, silencioso, você precisa de uma estrutura necessária. Por quê, né? Por exemplo, aqui essa cadeira. Quando eu comecei a trabalhar no home office, eu usava uma cadeira de cozinha, sabe? Essa cadeira de mesa, mesmo de madeira. Sim. E durante algumas horas ali, cara, você percebe que sua coluna começa a doer. É, eu olhei ali porque eu tô Então, usando um que é mais ou menos assim. o que acontece? A dor, ela tira do seu estado de concentração. Então você começa a Sim. mexer na cadeira, você começa a reclamar. E até você voltar Levanta. naquele estado, isso, até você voltar naquele estado de concentração, vai perder tempo, cara. Você perde tempo. Por exemplo, você está lendo ali uma leitura, alguma coisa distraiu, até você voltar no assunto que você estava, no raciocínio, é uma perda de tempo. Que é os 20 minutos. 20 minutos. Então, uma coisa importante, ter uma boa cadeira, ter uma mesa bem espaçosa, que você consegue colocar equipamentos necessários, que é um outro ponto importante, que sofreu muito no começo, né? No trabalho você tem lá um material de escritório do seu lado, né? Na empresa. Então, precisa de uma caneta. Você vai lá, no escritório, pede lá pro setor responsável, né? O almoxarifado, pega uma caneta. Precisa de um caderno, tal. Você vai lá, pede, pronto, tá aqui. E equipamento de informática, tudo tá ali na mão. Em home office, cara, você vai ter que manter esse mesmo tipo de item, né? Então, por exemplo, você está numa reunião com um gestor e ele está falando um assunto muito importante. Aí ele fala um tema que você precisa, uma demanda que você precisa resolver. Cara, ó, esticou o braço aqui, ó. Pegou um papel, pegou uma caneta aqui do lado, já escreve esse assunto, já delimita um tempo para você trabalhar e pronto, cara. Por isso que é importante você sempre colocar itens do seu dia a dia bem próximo de você. Onde nas empresas é conhecido como 5S, né? O 5S é um conjunto enorme de itens, que vai desde limpeza, organização, manter os itens mais próximos perto de você, manter os itens mais longe, guardados de maneira bem organizada, identificada. E dessa mesma forma, mantendo esses itens à sua proximidade, você consegue ganhar esse pequeno tempo de vídeo, esse tempo de trabalho, né? Um ponto importante sobre questão de material. Um bom monitor, cara. É a coisa que eu percebi. No caso, eu uso óculos, né? Então, para leitura e também para trabalho. E no monitor do notebook, ele é muito pequeno, então vai gerar um cansaço visual. E esse cansaço visual, uma consequência dele, é que você começa a ter dor de cabeça. E, cara, com dor de cabeça, você não consegue trabalhar. Aqui no escritório eu tenho dois por conta disso mesmo, porque eu percebi que tinha a necessidade mesmo de ter dois, fazer as fotos, fazer as campanhas, relevar o cliente e o outro só para ficar ali no standby mesmo. Foi uma das coisas que eu adaptei assim mesmo, porque querendo ou não, quando você tem o seu escritório, tem o seu empreendimento, você é um home office eterno, né? Eu acredito, né? Você não está dentro de casa, mas está na empresa ali e precisa ter essa
essa é uma estratégia, eu acredito, né? Isso. Usar esses meios para poder ter um dia produtivo, entregar as coisas que têm que ser entregadas e, enfim, ter a excelência no trabalho, né? Eu lembro que quando eu trabalhava presencialmente, eu tinha dois monitores também. Então, o que eu fazia? Eu deixava ali as fórmulas de Excel, os relatórios que eu tinha que montar, e no outro eu mantinha ali os itens estudados, né? Os objetos do meu trabalho ali. Então, sempre tinha os dois à disposição, calculava um lado, complementava o outro, obtinha um resultado, alimentava a planilha. E indo para o home office, eu percebi que dá para fazer a mesma coisa, né? Usando a tela do notebook e um monitor que eu adquiri. E a maior vantagem desse monitor que eu adquiri é que ele tem uma função especial que é descanso dos olhos, né? Descanso para leitura. A gente percebe que ele cansa menos e isso faz com que a gente tenha menos dor de cabeça. E Sim. aí esse ganho futuramente. Depois, cara, de você ter o seu local estruturado, já ter uma rotina bem definida e ter toda a infraestrutura necessária para você trabalhar de home office, uma coisa que eu acho super importante, cara, é ter a sua rotina mapeada, cara. No caso, eu tenho a minha aqui, Nossa! a piadinha. Não é um Trello isso daí? Não, né? É um Excel mesmo. Não, eu fiz no Excel mesmo, cara. Então, coloquei meu horário de acordar, meu horário de tomar café, o horário que eu uso para estudar inglês, meu horário de trabalho. E após o meu horário de trabalho, eu coloquei alguns itens, né, que são alguns projetos pessoais, para eu executar. Sim. Porque um dos pontos importantes da gestão do tempo, né, já entrando um pouco nesse assunto, é você saber o quanto Mas, de tempo livre que você tem para poder executar uma atividade. hum, Então, por exemplo, eu sei que eu levo uma hora para montar um relatório, digamos assim. Aí, digamos que eu preciso montar 8 relatórios em uma semana. Aí uma pessoa fala assim, nossa, você trabalha 8 horas por dia, então você consegue fazer um dia? Não é verdade? Só que no caso não, né? Às vezes você tem algumas atividades que estão ocupando esse tempo no dia e você vai ter que quebrar em 5 ou em 6 dias úteis, né? E isso é pode subatividade, postergar então, né? isso, pode postergar o seu prazo de entrega. Porque um dos assuntos mais importantes, né, do home office é você não atrasar as entregas, né? Que é um dos grandes impactos que as empresas tiveram quando fizeram essa mudança. Perceberam-se que muitos trabalhadores que tinham sempre as entregas em dias começaram a postergar e aí começaram a perceber que era essa falta de adequação a essa nova modalidade de trabalho, né? E você acredita que Então, vai permanecer por muito tempo, cara? Ou já era, vai ser assim mesmo? eu vi bastante notícias que, principalmente na parte de bancos, né, que isso não é algo bem lucrativo para eles, né? Então, é claro, para eles, bancos e para os colaboradores. Então, muitos gostaram de estar em casa, trabalhando em casa, atendendo os clientes em casa, conseguiram, né, essa adequação 100%. Sim. E para os bancos, é corte de custo, né? Então, você não vai ter um colaborador para você manter Ó, energia elétrica, água, alimentação, etc. Então, houve sim um ganha-ganha dos dois lados, certo? E o que vai ditar se vai permanecer muito tempo ou não, eu creio que seja essa pandemia, né? Então, até essa pandemia chegar ao fim, as empresas que tiveram que manter o home office por questões de obrigatoriedade, né, vão retornar presencial, e aquelas que conseguiram se adequar perfeitamente vão começar a adotar essa nova metodologia, né? Inclusive, sim. nessa startup que eu estou trabalhando, o pessoal gostou bastante. Eles vão criar um modelo híbrido, né? Eles vão começar esse projeto. Então, vai ter uma porcentagem de tempo que as pessoas terão que ir ao escritório e vai ter uma outra porcentagem de tempo que elas poderão permanecer home office. Mas é uma sugestão, né? Não é obrigatório esse tempo de home office. Mas quem optar está livre, né? Em tomar essa decisão. Que é um ponto Eu ia, interessante, porque... Oi. não, eu ia perguntar assim, se essas técnicas que você acabou citando, também elas valem para uma empresa, né? O funcionário em si, no caso, que vai para o trabalho ali, ele pode aplicar essas mesmas técnicas aí no escritório, na farmácia, enfim, no mercado, onde ele estiver. Você acredita que é válido? É válido, né, cara?
Sim, sim, com certeza é válido, porque muitas das vezes o cara tá lá no escritório, aí alguns colegas ficam chamando toda hora, vem cá, imagina tal coisa, vamos fazer isso aqui, vamos visitar a área X da empresa. E muitas das vezes o cara que tinha que executar uma atividade focada, ele não consegue porque ele fica muito disperso. Eu Sim. tive casos, né, de colegas que preferiram estar em casa lendo um relatório técnico, né, em silêncio ali no cantinho da sua casa, do que estar lá no ambiente corporativo, onde tem muitas pessoas em volta, que pode gerar ruídos e atrapalhar um pouco a concentração. A produtividade fica até melhor, no caso. Então, por isso que, na minha opinião, eu acho que esse método híbrido ele é bem interessante, né? Dá um pouco de liberdade para o colaborador, onde ele pode optar em estar em home office ou estar presencial. Sim. Portanto, que Você não acha, impacte as atividades. sim, você acredita que há algum medo do colaborador? Por exemplo, vamos dizer que alguns dos nossos que estão aqui assistindo, eles estejam pensando, foi proposto para um de nossos aqui, você pode escolher entre o home office ou presencial. Você acha que existe algum medo do colaborador pensar assim, poxa, se eu escolher o home office, será que a empresa vai enxergar que eu sou um preguiçoso? Será que a empresa vai pensar que eu quero ficar em casa, fazer o serviço meia boca? Será que eu não vou ser, sei lá, crescer no cargo, ser evoluído, ganhar uma comissão a mais? E por isso eu vou permanecer aqui no presencial, me desgastando. Você acha que há algum pensamento assim da galera? Cara, o que eu via bastante, assim, é o seguinte: o pessoal me colocou de home office, eu vou ficar afastado das reuniões que vão acontecer aqui presencialmente e logo, logo eu vou ser desligado da empresa, né? Eu já vi Entendi. muitos pensamentos assim, mas o ponto-chave é o seu resultado, né? A entrega, né, que você falou no começo. E isso. É muito difícil uma empresa demitir um bom funcionário. Então, se você está em home office, você está entregando o que você prometeu, ou até mesmo um pouco a mais, não tem nenhum medo, cara. Sim. Nenhum risco de ser demitido. Isso que eu ia te perguntar também, cara, essa parte do pouco a mais. Também tem essa parte, né? Eu lembro assim, agora a Maria, ela tá de licença maternidade, né? Mas eu lembro assim, eu falava, e amor, quantas coisas você fez hoje? Que ela trabalha na Nestlé. Aí eu falava, ei Maria, quantos... Tem um negócio lá que ela faz que é qualidade com os clientes, enfim. Aí eu perguntava, Uhum. e quantos e-mails você fez hoje? Ela falava, hoje eu fiz 50. E bem no começo da pandemia, eu falava, amor, você tem que entregar um pouquinho mais, viu? Tem que entregar um pouquinho mais, senão quando vir um corte, eles vão cortar quem tá entregando menos. E aí acaba virando excesso. Você acredita que também que há essas pessoas que estão no home office e estão ali sem vida mesmo, trabalhando adoidado, doidado, 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 sem parar, sem ter um. Acho que é a estrutura que você colocou, né? Do dia, o planejamento do dia, e isso deve estar afetando essa galera. Você acha que existe isso, acredita? Cara, um E ponto interessante, um ponto também um pouco polêmico, né? é o Home hard office, work. Oi? É o cara hard ali mesmo no negócio, né? A gente chama de workaholic, que são as pessoas viciadas em trabalhos, né? Então, Sim. o que que acontece? A pessoa mudou para esse ambiente de home office, essa pessoa tá ali focada, trabalhando direto, trabalha, acorda 8 da manhã, vai até 11 horas da noite, meia-noite, sei lá. Nem toma banho. E... pode ser tamanho no sábado, né? A zoeira. Mas o que acontece? Realmente, no começo ela vai ter uma entrega muito maior. Por quê? Por exemplo, né? Diferença do presencial para o home office. Digamos, eu lembro que você falava que você levava 2 horas para chegar no trabalho, né? E 2 horas para voltar. Imagina a pessoa que pega essas 2 horas de transporte e transforma. 4 horas, né? E de volta. Pega essas 4 horas e transforma em trabalho. Imagina o quanto de produtividade que você vai ter por dia. 50% a mais, né? Sendo que o horário é 8 horas diárias. Mas, por exemplo, pega essa pessoa que trabalha direto, das 8 à meia-noite. No começo, ela vai ter uma entrega incrível. Ela vai entregar 200% a mais que os outros colaboradores. Só que no longo prazo, a pessoa vai ter o que a gente chama de burnout, né? Acho que é síndrome de Ah, burnout, que é o estresse no trabalho, o estresse psicológico. Então a pessoa vai se tornar uma pessoa explosiva, pode até pirar, né? A pessoa pira no trabalho, xinga todo mundo, tô quebra as coisas. trabalhando. Sabe aqueles memes que o cara pega o teclado lá e bate assim na mesa? Não quero mais por aqui. Não, parece brincadeira, mas o assunto ele é bem sério, né? Então você Sim. percebe que essa pessoa, com o decorrer do tempo, ela começa a produzir menos e começa a apresentar outros problemas, né?
E aí só com um trabalho psicológico bem desenvolvido para a pessoa recuperar, né? Por isso que aqui, também na minha rotina, tem um tempo de descanso, né, cara? O descanso, ele é importante. No caso meu, eu coloquei domingo, né? O lazer, ele é fundamental para o colaborador. É muito importante o descanso. Você ter um tempo para poder meditar sobre o trabalho que você executou, pensar assim, nossa, eu podia ter feito de jeito diferente. Há uma forma mais inteligente de fazer o que eu estou fazendo. É esse tempo o cara começa a pensar nos problemas na atividade que ele executa e começa a buscar soluções, né? E muitas dessas soluções se tornam algo inovador para a empresa no futuro, né? Por É, exemplo, pode falar. não, o que eu peguei assim por cima mesmo, vou aplicar. Por exemplo, eu tenho uma agenda, eu tento seguir a agenda, mas aparecem muitas coisinhas assim por fora, sabe? É um telefone que toca, um e-mail que chega, o WhatsApp que acaba pitando e vai entrando no meio da minha rotina, que não era para existir naquela rotina. Isso acaba me quebrando. Você acha que tem alguma estratégia, não sei, para esses BOzinhos que aparecem, colocá-los para depois, não executar eles logo de cara, se não for urgência, emergência? É um ponto bem interessante. Tem uma outra planilha que eu montei, que são as entregas que eu tenho que fazer, né, durante o ano. Eu planejei de janeiro a dezembro, onde eu classifico, né, as que são de um nível crítico, médio e nível baixo, né. Então eu coloco ali os níveis críticos, as primeiras atividades para serem executadas no ano, nos projetos ali, projetos pessoais e no trabalho. Cara, o foco tem que ser para ela. Uhum, Acontece esses imprevistos? Acontece. Então o sim. que você tem que fazer? Um ponto importante, né? Você tem que saber dizer não para algumas coisas. Então você recebeu essa demanda, você viu que essa demanda ela se encaixa no seu planejamento, ela faz sentido para você, ela vai gerar um retorno financeiro bom, ele vai gerar um retorno pessoal excelente, e que ela vai gerar de volta para você? Se ela não te gerar nada, você descarta. Cara, Ou se é boa essa proposta que surgiu para você, mas você não consegue executar agora, cara, não tem problema nenhum você chegar e falar assim, olha, se for um cliente, né? Olha, minha agenda realmente está lotada esse mês ou esse semestre. No semestre que vem podemos negociar esse produto, podemos formar um novo tipo de entrega, enfim. Dá para sim, negociar, tudo é negociável, tudo dá para conversar, né? sim, sim. Mas o mais importante é você seguir o que você planejou, porque afinal de contas, um dos problemas, né, que é bastante estudado também na gestão da qualidade é a questão da multitarefa. Fizeram um teste, pegaram um colaborador e o outro. Um fazia uma única atividade por vez, e o outro fazia várias ao mesmo tempo. E o cara que tinha o foco em apenas uma atividade por vez, ele entregava as atividades 30% mais rápido que o cara que estava fazendo as atividades ao mesmo tempo. Porque volta naquela história do foco, né? Tá focado aqui, putz, tirou o pensamento, focou em outra atividade, até o cara voltar ao estado de concentração. Perde tempo também. Então, evite multitarefa, uma por vez, e dedique-se, cara. Remova distrações e foque. Sim. Se você seguir, cara, todas essas dicas de ambiente, de estar psicologicamente preparado, de estar fisicamente preparado, de ter um ambiente silencioso, de ter um ambiente equipado, você pode ter certeza que você vai manter o mesmo desempenho que você tinha dentro de uma empresa. É garantido. É até É melhor, né? questão, né? Eu te garanto, se não acontecer, eu devolvo seu dinheiro, né? Mas isso consultoria de graça. 7 dias, arrasta pra cima. Asa Brasil. Mas agora voltando àquela pergunta do começo dessa live, né? Sim. Como é que aumenta a minha produtividade? Olha, você só vai aumentar a sua produtividade se você fazer algum treinamento e esse treinamento te levar a você a fazer o seu trabalho de uma outra maneira, que seja mais inteligente, que demande menos esforço, e aí você consegue executar melhor, né? Menos trabalho braçal e um pouco mais de trabalho intelectual. Acho que esse é um ponto-chave. E aí esse tema leva para o segundo tema, né? Sim, sim. Que é a autoridade no digital. Porque, deixa eu até pegar minha colinha aqui também. Porque o
o digital, ele está em aspas aí, né? Autoridade no digital, porque está crescendo uma modalidade das pessoas que pensam que, oh, boa noite, seja bem-vindo aí, sabe? Hum, Está crescendo a modalidade das pessoas que elas acreditam que a autoridade ela só se encontra na internet. Então, o meu professor lá na faculdade, ele não tem autoridade porque ele não tem mais de 1.000 seguidores no Instagram. O meu, sei lá, meu supervisor ele não tem autoridade porque ele não tem um canal no YouTube. E eu mesmo não tenho autoridade porque eu não tenho um curso para dar. uhum, Então, o negócio que a gente tem que pensar aqui, nessa questão da autoridade, o que que é autoridade mesmo? Então, a autoridade, que ficou em aspas aí no Instagram, mas ela se resume em coisas muito simples, que é o conhecimento, aquilo que você domina, aquilo que você consegue expressar, comunicar, falar sobre ele. Ó, Gabriel, por exemplo, eu mesmo, eu jamais iria falar sobre produtividade e home office. Se eu mostrar como está o escritório nesse exato momento, ele está de perna para baixo, tanto é que o quadro não caiu. Eu tentei fazer um negócio aqui com ele uma vez ele ficava, mano, e o quadro não está ficando. E esse quadro, ele tá assim, já tem acho que umas 3 semanas que eu tô falando para mim mesmo. Amanhã eu vou tirar esse quadro aqui e vou arrumar. Amanhã eu vou tirar e vou arrumar. Amanhã eu vou tirar e vou arrumar. Então, cara, nada que jamais, Super Bond resolve. né? Jamais eu iria falar, pô, vou falar sobre produtividade? Vou nada, vou deixar alguém que saiba. Então, quem na minha consciência, né, eu falei, vou pensar alguém aqui da produtividade. Falei, o Gabriel tá aí. Cara, eu sei porque eu vejo, eu acompanho, estou perto. Enfim, então, a autoridade é aquilo que você domina. A autoridade é aquilo que você tem como base um pouco mais do que os outros. E a autoridade você não aprende, assim, claro, né? Você aprende na internet, por meio de cursos, por meio de blog, por meio de canais. Só que a autoridade é um pouco mais densa no assunto. É você ir além da fonte onde as pessoas estão também pegando. Porque senão você acaba virando um papagaio, né? Se você tem o mesmo conhecimento ali nivelado com a outra pessoa do seu extremo, ela também tem autoridade. Agora, o que que pode diferenciar nisso é o além dessa autoridade. É pensar em ramo de estudo mesmo. O que vai tirar a diferença de uma pessoa do ensino médio para outra, é se ela é formada em alguma universidade, se ela tem um pós, MBA, enfim, e assim vai indo. Aí as pessoas pensam, né? Tá bom, autoridade eu tenho. Então, o que que eu não tenho? O que que você não tem às vezes é visibilidade. O que que é visibilidade no negócio? É você conseguir transformar a sua autoridade como se fosse o compêndio, até pensando no catecismo da igreja, né? Pensando em compêndio, você conseguir diluir a sua autoridade em conteúdos rotineiros, que é você entregar para a sua audiência aquilo que ele necessita. E como é que eu vou entender aquilo que minha audiência necessita? Aquilo que eles mais te perguntam na internet, aquilo que as pessoas mais procuram. E se você não tem audiência, é você mesmo assim ir produzindo seu conteúdo, colocando ele ali em xeque, trazendo para as pessoas, seja vídeo, seja texto, imagem, enfim. E aí você ganha visibilidade. Então, eu até coloquei aqui, né? Então podemos chamar de autovisível. Aí eu coloquei um hahaha, que era para eu que é a ferramenta para trazer luz. Você Hum. tem autoridade, mas você não tem a visibilidade. Mas quando você junta a autoridade junto com a visibilidade, você tem esse autovisível e consegue explanar, tem uma haha aqui, né? E consegue explanar para as pessoas e mostrar para elas aquilo que elas necessitam. Por exemplo, teve uma pessoa aí, um seguidor, que fez uma pergunta, né? Como eu posso ter mais envolvimento na minha caixinha de perguntas? E é muito simples isso é falando em nível de Instagram. As pessoas irão te fazer uma pergunta a partir do momento que elas enxergarem em você aquilo que elas não enxergam nela mesma, que é a opinião. Muitas vezes a gente pensa em pedir opinião para uma pessoa, né? Pedir opinião para tal pessoa, ver se ela consegue dar luz, clarear o que eu estou pensando. Pô, mas para quem que eu vou pedir tal tipo de opinião? Se eu estiver precisando de uma opinião sei, em fotografia, eu vou pedir para um amigo meu que é o Lucas, que é o Bochecha.
Hoje mesmo eu conversei com ele, falei, ó, tem um vídeo aí pra gente criar juntos, pode criar? Faz pra ele. Se eu estiver precisando de opinião no ramo de engenharia, né, que você está atuando também, hoje Estudando, mesmo, né? Engenharia elétrica. hoje mesmo fui atrás de você para um determinado assunto ali, então a Uhum. pessoa tem que te enxergar e saber que você domina algo. E aí que entra até, a gente fala no marketing, né? Esse dia você falou para mim, eu até fiquei surpreso, os pitch de vendas. Você dá uns pitchzinhos assim, sabe? É você Isso, dialogar com a pessoa e a pessoa enxergar. Assim, primeira coisa que a gente tem que ter noção que eu não sou o marketing digital, eu sou o Marlon, eu sou uma pessoa, isso. eu sou um ser vivo, né? Eu sou semelhante de Deus, eu não sou um robô, eu não sou uma máquina. Mas as pessoas enxergar em nós aquilo que elas enxergam que há uma possibilidade. Hoje mesmo eu fui tomar café aqui na padaria, aqui perto do trabalho, e o carinha vem conversando comigo, né, e tal, ô, cara, precisando fazer um banner aqui pra minha padaria, tô precisando colocar as minhas coisas aqui na rede social e mandar o povo entregar. O povo entregar, que ele falou, é o iFood, né? O povo para entregar minha comida. Eu poderia simplesmente ter, ter ali, calado, é verdade, cara. Isso aí, vai lá, vai na frente. Não. Mas eu demonstrei que eu tenho autoridade em tal assunto. Então eu falei, olha, você tem que fazer por esse caminho, você tem que praticar isso. Aí depois de construir isso, aí você faz isso, isso. Aí você coloca isso. Aí beleza, passou esses 5 pontos, você consegue entregar seu alimento, você consegue ter mais visibilidade regional aqui, e essa padaria vai ficar mais conhecida. Aí ele perguntou, como é que você sabe de tudo isso? Aí eu entrei, né? Colocando essa autoridade. Ah, não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma agência de marketing, nós fazemos isso lá, nós é eu, né? Nós fazemos isso lá. Estamos a todo vapor suando Nós, aqui. eu, minha sombra e Deus. É eu e Deus aqui para entregar o serviço. E muitas vezes essas pessoas irão enxergar em nós a autoridade. E querendo ou não, a autoridade, ela é um gatilho mental. O que é gatilho mental? Hoje a gente ouve muito isso no marketing digital, né? O que são gatilhos? Por exemplo, o gatilho da prova social. O que é gatilho da prova social? Político usa muito isso, que é gatilho da prova social. Você vai ver aí quando chegar a campanha, vai estar lá o candidato, seja ele qual for, ele vai usar muito de prova social. Ele vai colocar a foto dele lá beijando o cara lá na feira, comendo pastel, porque é tradição, né? Tem que ter a foto na Uhum. feira, comendo pastel, na frente do hospital. Há políticos bons, claro que há, a gente tem que torcer para que haja, né? Mas todos sempre irão usar as mesmas ferramentas porque é o que coloca em xeque. Então vai lá aparecer na feira, vai falar, vai mostrar que doou cesta básica, que trouxe um campo de futebol, que trouxe cestas básicas, enfim. Então isso é um gatilho da prova social. É o gatilho da reciprocidade, que é você entregar para o outro. Por exemplo, quando alguém manda uma mensagem aqui no Instagram e eu vou lá e converso, troco ideia, isso é um gatilho da reciprocidade. Por mais que eu não queira, eu não estou pensando em usar gatilho ali para atrair a pessoa para algo, mas acaba acontecendo que há. Então, você ser recíproco com a pessoa. Então, gera o famoso gatilho da reciprocidade. O gatilho da Uhum. entrega. E isso entra o gatilho da autoridade, que é você entregar aquilo que você sabe além. Então as pessoas elas irão enxergar no outro aquilo que elas estão procurando para si mesmo, só que elas não têm nenhum tipo de resposta. Aí, vamos lá. Cara, é um assunto muito interessante. Confesso que esse de autoridade eu não conhecia, eu tive que fazer uma busca rápida. E pode ser até mesmo um pouco da minha opinião, né? Parece um pouco um termo gourmetizado, né? Um termo novo que está sendo implementado no mercado, né? Falo isso bastante com você, né? Que muitos termos que você fala para mim, eu falo, mas já vi isso que foi lançado em É, 1950. quando você falou que eu dou 5S, você ia falar, né? É, Mas eu fiquei 50 calado. é uma metodologia de 1950, pós-guerra, né? Sim, Mas um ponto que a gente tem que pensar bastante, né? Qual que é a diferença de autoridade para referência no assunto, né? sim, Então, por exemplo, para mim hoje, se eu vou procurar alguém próximo de mim que tenha conhecimento em marketing digital, a pessoa de referência é o Marlon. Já vem a sim. primeira pessoa na mente. Mas por que é o Marlon? Porque ele estudou, né? Você se formou nesse assunto, você abriu uma empresa, você teve bastante clientes, né? Teve essa entrega de resultado, né?
Então, para mim, você tem a autoridade também, né? O que o Marlon falar para mim tem um peso diferente de, por exemplo, o que a minha esposa fala, né, sobre esse assunto de marketing. Você começa a pegar um pouco, assim, da experiência de cada pessoa. E é um ponto importante, né, que a experiência é que vai dizer se a pessoa tem autoridade ou não no assunto. A E entrega do com a resultado, né? experiência, a entrega de resultado. Então eu fiquei pensando assim, nossa, então digamos que eu comece agora do zero. Por exemplo, no meu caso, né, eu não tenho muito conhecimento em marketing digital, estou começando agora, né. Se eu quero ser autoridade no assunto, quais seriam os passos que eu tenho que tomar para sair desse início? Sim, é claro, não só em marketing digital, é qualquer outro assunto, né. Qual o passo que eu tenho que tomar? Qual a trilha que eu tenho que seguir para sair desse nível zero de conhecimento para se tornar uma autoridade no assunto? E pensando aqui, cara, acho que o primeiro passo é você começar a fazer treinamentos, buscar conhecimento. Eu acho que é o primeiro movimento que a pessoa faz para ela começar a ter, né, começar a montar essa experiência, né? Porque você se torna autoridade, né? Com o E treinamento, conhecimento, com a é, leitura. você começa a ter conhecimento. Acho que a autoridade ainda está longe. O segundo passo é você, no caso, é o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou conhecendo pessoas que dominam o assunto, pessoas que têm experiência no assunto. E aí eu começo a segui-las, né? E começo a trabalhar junto com elas. Então eu começo a pegar insights do dia a dia dessa pessoa que eu não vou encontrar num livro, né? Porque por Uhum. mais que você estude, por mais que você passe horas É e o horas e horas lendo, batalha. a teoria sempre é diferente do dia a dia. Então é no dia a dia que você começa a perceber que existe esses gatilhos, esses conhecimentos um pouco mais especial que diferencia dos livros, né? E o passo de se tornar uma referência, né, para um iniciante é esse domínio do dia a dia. Então, o cara se formou em ADM, trabalhou na área, o cara sabe operar em diversas situações. Ele consegue aplicar os conhecimentos que ele aprendeu em diversos projetos e consegue entregar resultados positivos. E aí, quando a pessoa começa com esse mesmo conhecimento, ele começa a entregar resultados extraordinários, aí essa pessoa começa a se tornar referência no assunto, Sim. que é um ponto muito importante. E dar referência para a autoridade é quando as pessoas em volta dele conhecem que o cara fala tem um valor para ela, tem um peso para ela. E quanto mais pessoas ele alcança, com certeza Muita. ele vai criar novos networks, né? E começa a trabalhar e começa a ter sua rede, começa a gerar novas experiências e começa a se posicionar no mercado, né? Que é um Sim. ponto interessante que a gente tem que Por isso observar. que... Tem algo mais aí para colocar? Posso Cara, eu continuar? acho que a diferença grotesca entre autoridade e referência é o resultado que entrega. É o resultado. É o Sim, por resultado que isso entrega. que era o que eu estava pensando, né? Como é que eu me torno uma autoridade? É o conhecimento. Não vai ter nenhum outro caminho que vai te transformar Como é que eu adquiro a autoridade? Com conhecimento. Não vai ter nenhum outro caminho. Mas a prática dessa autoridade, que é o que vai te diferenciar mesmo. Que vai te tirar ali da... E ser igual a todo mundo, sabe? Que vai colocar você Uhum. com esse pontinho de referência aí, como você falou mesmo, me citou, que vai transformar você na que é o cara. As pessoas vão olhar assim, meu, para quem que eu posso perguntar isso? Então, é a referência, que é a pessoa ali que está colocando. Mas como é que eu me torno a referência, conhecida, no caso? É a visibilidade. Tem muita gente mesmo, e eu falo isso por mim. Ano passado, olha pessoal, quem está assistindo a isso é um testemunho, viu? É um minha culpa. Ano passado, cara, eu recebi um monte de mensagens assim, das pessoas assim: ó, você quer ter mais resultado no marketing? Não, você quer ter dinheiro em casa, trabalhando em casa? Arrasta pra cima. Aí eu arrastava pra cima lá, né? E eu comprei muito curso, cara. E eu comprei curso adoidado. Eu assistia o curso, assistia um, assistia outro, comprava. Teve cursos bons, claro que teve. Beleza. E toda hora eu ficava assim, ó, meu, eu sei mais que essa pessoa, cara. Aí tem a frase, né, que é do 6 em 7, né? Seis e Fez sete. mais de 6 dígitos em 7 dias. E eu peguei um curso esses tempos, ano passado, e eu
Cara, eu gastei uma notinha, assisti o curso todinho e eu falei pra Maria, né? Amor, eu sei mais do que essa pessoa, amor. Cara, o que que ela tá colocando aqui? E a Maria comprou um curso também, foi estudar. E eu falei, amor, essa mulher aqui tá doida, o que que ela tá falando? Isso não existe mais, não. Isso tá proibido de ser usado, é uma prática proibida já. E eu ficava, né? Eu sei mais, eu sei mais, eu sei mais. Tá bom, mas e aí? Ninguém sabe que você sabe mais. Ninguém sabe que você é um protótipo, pode ser, né, de uma autoridade. Ninguém sabe que você pode ser, sim, uma referência. E como é que você se torna referência? Como é que você se torna conhecida ali? Como você se torna um caso de autoridade mesmo? É a visibilidade. É o auto visível da coisa mesmo. Então, é você, a sua autoridade se tornar visível no campo de batalha mesmo. É o teu Uhum. conteúdo colocado ali diariamente. E como é que eu vou colocar o conteúdo? Precisa conhecer a fundo o teu nicho. O Teu teu tema, né? nicho, o teu tema, o teu público. Ninguém vai conseguir. Quem foi que eu falei? Foi com a Maria. Maria, se você estiver assistindo, por favor, digita aí que a gente conversou, que eu falei, mas ele tem público para isso. A gente conversou. Ah, lembrei. Estávamos vindo da casa da minha mãe ontem, e tem uma padaria aqui na região do Capão Redondo que ela não aceita cartão de débito, nem crédito, nem Pix, nem nada. E aí, a gente conversando, né, eu falei. Pô, mas os caras não aceitam nem cartão, né? E aí o meu cunhado falou assim: e como é que eles têm cliente, né? Não sei como é que eles sobrevivem até hoje assim. Foi a Maria que comentou, não lembro. Como é que eles sobrevivem assim até hoje por meio do só do dinheiro? Aí foi um negócio que eu falei, eles conhecem o público dele. Eles sabem como é que vai aplicar o negócio. É uma padaria de esquina, bonita, bacana. Eles sabem como é que vão aplicar a coisa do dia a dia. Então, para você transformar o teu perfil, no caso, né, do Instagram, você como pessoa, você se transformar nessa referência, você tem que entender quem é que está te seguindo e quais são as dores do seu público. Qual é a dor do meu público? A dor do meu público, geral, é ter mais renda, é ter uma renda extra, ou se transformar a sua renda extra mesmo num carro-chefe da família, da casa, é ter o dinheiro para pagar a conta, o aluguel, enfim, é ter mais tempo com a família e poder trabalhar de onde quiser. Então, um dos pontos fracos, uns pontos, né, do meu público é esse. Eles querem ganhar um pouco mais dinheiro, querem mudar de emprego porque estão insatisfeitos e querem aprender isso na internet, no digital. Então, todo dia eu sou metralhada que te pergunta aqui no Instagram e eu vou respondendo assim, eu arrasto uma, né, e falo, vou responder isso aqui agora e tal. Aí depois até esqueço por causa do tempo mesmo. Mas você precisa conhecer o teu público-alvo ali, a tua persona. As pessoas colocam um monte de nome, é persona, é target refinado, é público de mercado, enfim, A questão da geometrização, né? De termos. é, coloca um monte de nome, começa a colocar um monte de nome em inglês, eu vou fazer um cálculo, jogar isso pra cá. Não, Stakeholder. não, mas você precisa apenas assim, né? Vai ter outros passos para ser seguido? Vai. Mas é conhecer o seu público. Conhecendo o seu público, mostra a sua autoridade. Como é que eu vou mostrar a minha autoridade? No vídeo, no texto, no dia a dia, na prova social. Toda segunda-feira, qual é a minha prova social que eu utilizo? É mostrar para o pessoal, pessoal, hoje eu vou começar aqui fazendo os relatórios dos meus clientes para entregá-los. Olha o tanto de resultado que eles tiveram. Então, eu tenho essa prática da segunda-feira, sempre vou fazer isso. Então, Uhum. mas sempre na segunda-feira, começa colocando ali os resultados dos clientes que eles obtiveram da terça até domingo, joga para eles e põe aqui na rede social. Então você vê, as pessoas veem, depois vem um outro, Mário, você trabalha com marketing, ô Mário, você tem uma agência, ou você pode fazer isso para mim, fazer aquilo. Então você vai mostrando para as pessoas aquilo que você entende, aquilo que você produz por meio da visibilidade. Aí então você entende quais são as dores do seu público, com essas dores, você traz os seus resultados. Com esses resultados, você ensina o seu público e eles acabam colocando em prática e você vai ser sempre a referência. Hoje as pessoas falam referência, o meu, como é que as pessoas falam? O meu, não é tutor, enfim, Coach, é tipo coach, quem são os seus, mentor. isso, quem são os seus mentores? Vocês já me perguntaram quem era o meu mentor, eu falei, é Deus. Não desfazendo quem tem mentor, pelo amor de Deus, mas
No momento que eu estou atual da minha vida, eu não preciso ter um cara ali buzinando meu ouvido. Eu vou precisar de um consultor depois? Claro que vou precisar. Eu vou precisar de um analista depois? Claro que vou precisar. Mas no momento, agora eu não preciso. Então, tem pessoas que têm seus mentores, têm seus treinadores. As pessoas hoje que estão ficando mais ricas nesse mercado, aquelas que vendem educação, que vendem transformação. E elas acabam virando o que depois? Elas vão lá e acabam dando consultoria, acabam desenvolvendo Uhum. um produto para a pessoa. Então, isso vai gamando esse negócio de autoridade, as pessoas vão ficando mais conhecidas, vão entregando mais coisas, e assim vai crescendo mais neste ramo. Cara, até eu tive um mentor no meu estágio quando eu comecei nessa empresa multinacional, né? Então, tinha um mentor, ele começou a me orientar os primeiros passos, né? Como eu deveria executar a minha atividade, até chegar o momento que eu comecei a dar os meus próprios passos, né? E é nesse momento que você vira, né? Você para de ser seguidor e você começa a ser líder em um determinado assunto. E um Sim, ponto bem interessante que você falou é isso, né? Quando você tem autoridade, quando a pessoa que tem autoridade, quando ela fala, você percebe que ela tem conhecimento ali, as palavras dela são coerentes com a situação. E mesmo que a pessoa gere conteúdo, né, de graça pela internet, mesmo que a pessoa compartilhe algumas técnicas, né, ensinando outros, né, como, por exemplo, no seu caso, como fazer marketing digital, como lançar uma empresa no mercado, vai ter problemas mais complexos. E aí que a pessoa que ela vai buscar uma referência, uma ajuda, uma consultoria, é a pessoa que ensinou ela no dia a dia. todo mundo Que no aprende, caso, no muitos caso é copiam. você, para algumas, né? Sim, sim. E, e acredito que não há outro caminho para você explanar sua autoridade, deixar ela de existir, a não ser sendo você estudando mesmo, conhecendo o que você está falando e entregando resultados. Essas coisinhas assim, sabe, de stories que a gente passa aí de vez em quando. Ó, pessoal, hoje caiu R$ 100 na minha conta. Ó, pessoal, hoje. Não, mas mostra a transformação. Ó, pessoal, hoje eu tô, sei lá, tô provando essa maquiagem aqui. Meu, mostra essa maquiagem. Fala o que que ela faz no rosto da pessoa, se dá alergia, se não dá alergia. Ó, eu vou contar um fato aqui bem importante. Quando a gente começou a nossa primeira loja, Minha da Maria, a Lojinha do Céu, eu percebi que existia uma dor de uma parte do público que eles eram alérgicos e o outro era porque eles tinham essas correntezinhas, os acessórios que eles acabavam enferrujando. Então, uma das descrições que nós usávamos no site, usamos até hoje, era lá. Tudo que é de aço está escrito aço inox antialérgico. Tanto é que os concorrentes depois copiaram. Mas está escrito lá, aço inox antialérgico. Então, a lojinha do céu acabou se tornando referência nesse quesito. Pô, onde eu vou comprar um negócio de aço inox, uma corrente de aço inox que não vai me deixar coçando e nada disso? Ah, está lá, lojinha do céu, aço inox antialérgico. Então, são essas pequenas, sabe, essas pequenas coisinhas assim que faz total diferença. Onde é que eu vou entrar aqui no Instagram de uma pessoa e vai estar escrito lá uma build responsa, né? Vai estar informando o que ela faz, o que ela não faz, como faz, a entrega de conteúdo constante. Então, a entrega de conteúdo constante vai te transformando uma pessoa mais visível, mas para você ser uma pessoa de autoridade, não vai ter nenhum outro caminho que não seja o estudo e a aplicação junto com o resultado. Que é É o trabalho, né? Isso. É o trabalho. Muitas pessoas falam assim, né? Ah, para conseguir um emprego eu tenho que ter experiência, mas sem experiência você não consegue emprego, né? Tem um pouco esse paradoxo. sim, Mas é aquela história, né? Quer começar a trabalhar? Quer se especializar no assunto? Começa a prestar serviço de graça, trabalho voluntário. Sempre tem gente isso. precisando de ajuda. Você tá lá, tá ensinando e pega essas pessoas como uma experiência para você também, né? Apesar de você ser mestre no assunto, talvez a área de relação com o cliente você não tenha experiência. E aí essas pessoas vão te colaborar para o seu autodesenvolvimento para chegar numa autoridade completa, né? Tanto no assunto, como no relacionamento, como na geração de dinheiro e etc. Por exemplo, ó, os monstros talentosos aí, TAP, é meu cliente, é o César. César entrou aí, César, a gente vai fazer um projeto, já estamos fazendo, estou estudando já, que iremos lançar ele aí na internet aí bem forte. Ele hoje ele é referência já em tapeçaria. O Google lá bomba, ele pediu para pausar as campanhas no Google. Só botar semana que vem, né, César? Você tá ouvindo, cara? Meu clientão, você tá ouvindo aí, nego, velho?
Só vou voltar semana que vem, porque ele não tá tendo tempo de conversar com as pessoas ali mesmo. De entregar o serviço. O serviço ele entrega. Tanto é, se você entrar no Instagram dele, vai estar lá o stories dele lá, ele colocando lá a manhã dele, a produtividade, dando Uhum. incentivo para as pessoas. Hoje ele já colocou lá que estava na academia lá, o antes e o depois das coisas. Então, o, o negócio é você se tornar referência naquilo e ser bom no que faz. A referência desse meu cliente, qual é a referência dele? Que ele vai na casa da pessoa, ele monta o sofá, ele desmonta, Faz a costura, tapeçaria, enfim, né? mas dentro da casa da pessoa. E aí ele colocou a frase, né? Deixa a concorrência no chão. Por que a concorrência no chão? Porque nenhum outro concorrente dele faz isso. Então o cara é autoridade no negócio. Ó, tá ouvindo tudo, ainda bem. O cara é autoridade na coisa de um modo que a pessoa pergunta, eu vejo, porque eu acompanho, eu mando para ele os contatos, e a pessoa fala, mas você vai conseguir mesmo fazer isso tudo dentro de casa? Ele fala, consigo. Então, quando você é bom mesmo no negócio, você é bom. Você não vai perder pessoas. E se você passar isso para as outras pessoas, você não vai estar perdendo outras pessoas. Você vai estar ensinando, trazendo mais gente para perto. É o network que é necessário demais. Não só se resume no LinkedIn, fazer uma conta no LinkedIn. É você transformar o teu arredor ali mesmo. Você poder pegar um WhatsApp ali, pô, tô precisando de doação para trazer pessoas aqui, para desenvolver um projeto, porque as casas alagou. Meu, uma pessoa que é a referência, ela consegue criar comunidades, né? Criar pessoas, interligar outras, trazer uma, fazer uma cadeia mesmo, né? Cara, você falou um ponto muito interessante desse cliente. Quando ele começa a postar o seu dia a dia da rotina do trabalho, né? Isso é muito Sim. importante porque começa a criar o vínculo. Então, as pessoas que acompanham a página, as pessoas que seguem ele, né? Ele consegue ver o dia a dia dele, começa a criar aquele vínculo. E um pouco fica num subconsciente, né? Então, quando a pessoa pensa em tapeçaria, já lembra dessa loja, já lembra do dia a dia dele, sabe que é uma loja de confiança, sabe como é executado o trabalho, sabe que entrega com qualidade. Então você percebe que essa pequena mudancinha, né, já faz a diferença grotesca, né, na questão de vendas e outros assuntos da companhia. Eu não sei se o Francisco está aí, eu vi que ele entrou, não sei se já saiu, deve estar meio agora. Mas esses dias a gente estava conversando, né? E ele falou assim: por que você foi para o escritório? Quero te fazer uma pergunta. E antes dele falar assim para mim porque eu fui para o escritório, um dia antes eu tinha pensado: por que eu não aluguei uma casa maior com espaço para fazer meu escritório dentro da minha casa mesmo, sabe? Tipo, ter um salãozinho lá, uma coisa assim que pudesse ser o meu escritório, ou ir para um prédio, um hotel que tem essa parte aí de cowork, enfim, dentro Uhum. do residencial mesmo. E aí eu falei algo para ele assim que eu falei para ele, eu falo para a Maria, eu falo para todo mundo, porque o Francisco aí, eu não tá bêbado não, porque é um negócio que eu preciso, é a segurança. Cara, eu já perdi as contas de quantos clientes entraram aqui, né? E as pessoas elas ficam felizes quando falam, pô, você, nossa, ainda bem que eu te achei, cara, eu nem sabia que existia um escritório de marketing aqui no Capão Redondo, eu só consegui esse pessoal online aí, e ninguém me atende. E o online é bom, porque eu também fui online por um tempo, eu fiquei muito tempo trabalhando lá de casa. E eu consegui entregar os mesmos resultados. Só que para eu ter uma autoridade para com o meu cliente, eu precisei vir até um escritório, montar bonitinho. Tem vezes, claro, que eu pego meu notebook, levo para casa, fico lá ainda mais agora que minha menina nasceu. Mas a maioria das vezes, segunda, sábado, às vezes domingo mesmo, eu estou aqui, sentado no escritório. Se meu cliente precisa de mim, ele bate aqui na porta, me liga, eu posso passar aí para trocar uma ideia com você. Ele vai ficar aqui presente, ele vai ter uma segurança, isso, de cara, gera segurança, gera autoridade. Pô, minha agência está na rua, né? Tem portas abertas. Por mais que às vezes não é necessário. Então, às vezes a gente tem que fazer aquilo que não quer fazer. Isso vai te dar muitos resultados também. Porque se a gente for fazer só quer fazer, ninguém vai sair da cama. Vai ficar todo mundo na cama, não vai entregar os resultados, não vai ter uma rotina, não vai entregar os seus projetos, aquilo que foi pedido. Enfim, então às vezes o que vai enriquecer mesmo, e não é em valor, viu, pessoal? É enriquecer como pessoa, é fazer o que você não quer fazer. Essas modinhas aí que o pessoal fala fresca, sabe? Tipo, não faça isso, não trabalhe menos que os outros. Não, trabalhe mais que os outros mesmo. Trabalhe, que o que vai te trazer resultados vai ser sempre o seu esforço. É claro, né? Não podemos falar assim que a meritocracia ela vai te dar tudo.
mas um trabalho esforçado ali, pode ter certeza que ele vai ser recompensado de uma hora ou outra, de uma forma ou de outra forma. Não, Francisco, hum, só uma adendo, Francisco, cara, Francisco, ele é um baita de um gerente de uma rede de farmácia aí, não vou falar o nome porque vai ter autoridade para falar isso. E, cara, esse cara aí, ele entra na farmácia que está quebrada praticamente e consegue transformar ela por meio da gestão de pessoas. Tava hoje pedindo um trampo para mim, né? Ele falou, vou tentar fazer aqui. Às vezes o cara não domina nada no digital, mas ele é autoridade no presencial, é autoridade com as Uhum. pessoas, é autoridade ali no redor, sabe? É autoridade com a Sim, sim. galera, é autoridade com os funcionários. E ele é autoridade de fato com os funcionários. Porque onde ele vai, as coisas estão acontecendo ruim, para, aí a loja volta a dar retorno. Se você é jogador, o que você tem que fazer? Tem que fazer gol. Se você é médico, o que você tem que fazer? Salvar vidas e atender bem as pessoas. Se você é psicólogo, o que você tem que fazer? Você tem que entregar bem, trazer as pessoas, reabilitá-las, né, da forma mental mesmo. Se você é vendedor, o que você tem que fazer é vender. Não tem outro caminho. Se você quer construir uma autoridade, faça aquilo melhor no qual você está fazendo hoje. Acredito que é um fator primordial, né? Seja diferente, por mais que as pessoas nunca vão olhar assim, né? Não vão te apoiar, não vai ter apoio. Mas faça a diferença acontecer no negócio aí. Isso mesmo, Marlon. E no final, o dinheiro fala mais alto, né? Quando você entrega e a empresa lucra bastante e começa a crescer porque você se dedicou, você trabalhou para esse terceiro, você colocou lista digital e o pessoal vê o trabalho bem feito e fala assim, nossa, foi o Marlon que fez. Cara, acho que essa é uma grande satisfação para a pessoa, né? E inclusive para todos em sua volta, né? Você gera oportunidade para outras pessoas crescerem junto com você, com o seu trabalho. Aí um dia você aplica isso para você mesmo na sua vida, vai ter seus clientes, vai ter sua Tudo carteira. virar case. Faz os cases, pessoal, faz de graça, transforma em case, depois você vai apresentando para os outros. Aí os meus cases aí, cara, só foi trampo de graça, aí depois eu consegui os outros. Isso aí, cara. Acho que é isso, né? Será que o público tem uma pergunta? Quer reforçar um assunto? Manda aí, se alguém tiver uma pergunta aí, alguma dúvida, manda. Se não souber responder, eu saio correndo. Aproveita que o nível estratégico do marketing está aqui e o nível operacional da gestão está aqui também. Só, só colocar para fora. Ó, o sábio. Hum. Se você é professor de educação física, trampa na academia, seja forte, cara. Professor Magno, todo mundo fala lá, professor Magno, mano, como é que eu vou treinar com ele? Hum. Acho que o pessoal não tem dúvida, não. A live ficará salva. Tem algo mais, Gabriel, para colocar aí, meu querido? Cara, só agradecer essa oportunidade de estar compartilhando um pouco dos meus conhecimentos com você e com o pessoal que está nos acompanhando. E que sempre estamos abertos para outras oportunidades como essa. Fechou. Deixar o Instagram do Gabriel salvo aí, para quem puder, quiser acompanhar também. Ele vai estar dando um upgrade aí, né? É, ADM. o ADM Precisa já deveria estar um pouco mais lançado, né? Mas com alguns imprevistos pessoais bem fortes aí, traz um pouco a superação da página. E Mas se Deus acontece. quiser, logo logo já vai estar bem estruturado, já vai ter uma linha de conteúdo que as pessoas vão poder seguir, né? Então o cara vai Uhum. conhecer desde o nível estratégico até o nível operacional, quais são as melhores ferramentas, as melhores dicas, as metodologias que dão certo, né, que você aplica e você vê o resultado, como aplicar, vai ter lá o meu número para você poder tirar alguma dúvida mais complexa, vou estar lá à disposição. Então esse é o objetivo do ADM Precisa, que ele está Ó, em construção. fechou, pessoal. Valeu aí por quem participou. Batemos alguns números aí acima de 15, 20, depois foi caindo, mas ficou 8 pessoas aí. Obrigado aqui a Maria, mais 5 famílias minhas. Tamo junto, pessoal. O que for preciso, estaremos sempre à disposição. E que bom, né? Próxima terça aí tem uma outra live para que possamos participar junto. Fique ligado aqui no mesmo canal, na mesma hora e no mesmo local. Falou, pessoal. Dicas de planilhas. Ei, Gabriel, pronto, começa aí, ó. Fala uma dica de planilha. Cara, essa aqui que eu fiz ela é bem interessante, né? Ela é muito simples de montar, então você
tem 5 principais colunas, né? O grupo de atividade, a atividade em si, criticidade, andamento, o prazo de conclusão e a última coluna é comentários. Por que tem que ter um prazo de conclusão? É a famosa síndrome do estudante brasileiro. Acho que já deve ter ouvido isso, né? Na psicologia, com certeza deve ter um nome mais complexo, mas esse é o nome popular e ela é bem simples, né? Quando o cara ele coloca uma atividade para fazer, então, por exemplo, na faculdade, você começa a cursar e o professor fala: olha, você vai ter que entregar esse trabalho desse assunto lá em junho. Beleza. O aluno ele começa a trabalhar um pouquinho, aí ele para. Aí ele começa a esquecer o assunto, e aí quando chega próximo do tempo final ali de entrega, faltando uma semana, o cara lembra: nossa, eu preciso entregar esse relatório. Aí o cara vai e gasta uma energia, um foco enorme para poder entregar na última hora. E é Hum, assim, o brasileiro tem esse comportamento, né? Então, se o prazo é para entregar até novembro, hoje, até novembro, o cara vai terminar lá próximo de novembro. Você pode ter é certeza. outubro, mais outubro. Se o cara coloca o prazo de 3 semanas, o cara vai entregar na última semana. Então, montando essa planilha, colocando a criticidade e um prazo bem curto, né? Coerente, né? Com aquela outra planilha com seus horários livres, né? Pra você saber também o tempo disponível para fazer atividade extra do seu trabalho, ou até mesmo dentro do trabalho, se estiver bem definido, você começa a ter essa quantificação do tempo e saber o quanto que você consegue entregar nesse tempo estipulado. Criar uma meta real, né? Uma meta coerente com a sua capacidade. E não uma meta sobre-humana que você sabe que você nunca vai cumprir. E é legal que eu coloquei também porcentagens em cima disso. Então, por exemplo, você tem um relatório. O relatório ele é um item só, mas você pode quebrar em 5 partes, tipo a pesquisa do conteúdo, a análise, a estruturação, o desenvolvimento do resultado e a entrega, né? Então são 5 etapas. Então você pega esse 100%, divide em 5, então cada uma é 20%. Então nesse relatório de hoje, até daqui a 3 semanas, eu já fiz 3 partes, então eu já concluí 60%. Então também é uma forma de você saber o andamento dos seus projetos, né? Então essa é uma planilha excelente, indica a todo mundo, vai estar lá no site da DM Precisa, assim que o problema pessoal, né, tiver um pouco mais resolvido, digamos assim, né? Mas enfim, é isso. O Gabriel faz um tutorial aí, solta no YouTube GTV ensinando a usar essa planilha, né, cara? É verdade, vai ser bem legal ver o pessoal aí. Aí todo mundo vai botar um selo aqui, ó. A DM Precisa. Eu preciso. Eu preciso. Então, beleza, cara. Vou te expulsar aqui, mas é com carinho, beleza? Beleza. Dou um salve no O pé WhatsApp. na bunda aceito. É que eu tenho que apertar no seu X aqui pra poder apertar no meu também. Ah, beleza, tranquilo. Falou, Falou, Mário. Luiz. Fica com Abração, Deus, cara. hein? Tamo junto É, aí. Tamo aí na torcida, beleza? beleza. Falou, dá um abraço na Lara. Pode deixar. Expulsado, Gabriel. Agora eu vou encerrar aqui. Falou, pessoal. Fica com Deus. Tamo junto. Obrigado aí por ter acompanhado aí os quadros caindo. Espero que você tenha precisado de muita atenção. Falou, galera.